Olá, vamos corrigir então os exercícios da última aula, tá? Nós tínhamos operações com frações. Primeiro exercício então, o enunciado do exercício pede: resolva as operações com frações simplificando quando necessário. A questão A nós temos 1/3 mais 2/3 mais 4/3. O que a gente precisa fazer? Se nós observarmos, os denominadores são todos iguais, portanto, é só operar os numeradores. Lembrando, se nós imaginarmos uma fração representada com figuras, 1/3 seria uma figura dividida em 3 partes, com uma parte pintada, 2/3 seria uma figura com 3 partes e 2 pintadas, e 4/3 seria uma figura inteira mais outra com 1/3, né? Uma vez que a gente está com as mesmas divisões em cada figura na representação geométrica, a gente pode então fazer a operação do que está sendo usado, da parte pintada das figuras, né? Então, por isso, nós só operamos os numeradores. Aí, o que eu vou fazer? Mantenho 3, que é o denominador, que é a minha referência da divisão da figura, das figuras, no caso, e vou operar, então, os numeradores, 1 mais 2 mais 4, e eu fico com 7/3 nesta questão. A questão AB, ela é parecida com a questão A, também temos denominadores iguais, e a gente só opera os numeradores. 9 menos 1 dá 8, menos 3, 5. Então, fico com 5/4. Não precisa simplificar mais uma vez. A questão C, 8/2 menos 3/2 mais 1/2, mais uma vez, denominadores iguais, opero somente os numeradores. 8 menos 3 dá 5, mais 1, e nós temos 6/2. Observe que essa é uma fração possível de se simplificar. E aí, 6/2, simplificando, nós chegamos em 3. Pensando de uma forma diferente da simplificação que vocês vêm fazendo, 6 dividido por 2 é igual a 3. Lembrando, toda fração, ela representa uma divisão onde o numerador é dividido pelo denominador. Então, 6 dividido por 2 é 3. Na questão D, nós temos frações com denominadores diferentes. O que acontece aqui? Nós precisamos igualar os denominadores. E nós já aprendemos isso. Quem precisar, temos vídeos explicativos a respeito. Mas para encontrar o denominador igual, ou seja, frações equivalentes a essas com denominadores iguais, a gente pode usar o MMC. Foi o que eu usei aqui, tá? Eu fiz o MMC de 4, Eu fiz o MMC de 5, 2 e 6. Por quê? Porque são os denominadores que eu quero igualar, tá? Quem não entendeu muito bem a ideia do MMC, é importante recapitular a aula que nós trabalhamos isso, mas também podemos fazer por outro caminho, que é encontrando várias frações equivalentes a 5/5, várias frações equivalentes a 1/2 e várias frações equivalentes a 5/6. Depois dessas sequências de frações equivalentes, localizar as frações com os mesmos denominadores. E aí sim nós teremos as equivalentes para cada uma delas. Usando o MMC, então, de 5, 2 e 6, o MMC de 5, 2 e 6 é 30. O que eu fiz? Peguei a primeira fração, nós encontramos o novo denominador, que é 30. Então, 30 dividido por 5 da primeira fração que nós tínhamos, dá 6, e 6 vezes 4, 24. Na segunda fração, 30 dividido por 2, a segunda fração com MMC é 30, e a segunda fração que nós tínhamos, são as nossas referências agora. 30 dividido por 2 é 15, vezes 1, 15. E, por fim, 30 dividido por 6 da terceira fração que nós tínhamos, dá 5, e 5 vezes 5, 25. Assim,
ficamos com frações equivalentes, 24/30, 15/30 e 25/30. Como assim? 24/30 é equivalente a 4/5, 15/30 é equivalente a 1/2 e 25/30 é equivalente a 5/6. Uma vez que já igualamos os denominadores, podemos então operar apenas os numeradores. Ficamos com 30 no denominador, 24 mais 15 mais 25 para o nosso numerador. 64 é o resultado, então, de 24 mais 15 mais 25 e 30 era o nosso denominador. Aqui é possível simplificar e temos como resultado 32/15. Na questão E, de novo, nós temos MMC. Fazendo o MMC de 15 e 5, nós chegamos a 15. Fazendo o processo 15 dividido por 15 dá 1 vezes 1 vezes 8 dá 8, né? O que eu fiz ali foi todo esse processo e só botei direto no numerador. Como a gente sabe que o denominador é igual, deixamos denominador igual, o numerador, então, que a gente vai alterando. O que é aquele 12? O 12 é o 15 dividido por 5, que dá 3, vezes o 4 da segunda fração, e deu 12. De novo, 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. E agora a gente só faz a operação dos numeradores. 8 mais 12, menos 3, e dá 17. Uma observação, pessoal. MMC igual a denominador, a gente só usa para adição e subtração, tá? Quando a gente tem uma multiplicação de frações, a gente vai seguir a regra de multiplicação, que eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então, aqui no caso, nós temos 5/3, 9/5 e 1/3. A gente vai multiplicar 5, 9 e 1. E também vamos multiplicar 3, 5 e 3. Resultando, 5 vezes 9 é 45, vezes 1 é 45, e 3 vezes 5 dá 15, e 15 vezes 3 fica 45. Com isso, nós temos a fração 45/45. Lembrando que quando eu tenho uma fração com numerador e denominador com o mesmo número, a gente pode lembrar, né, que isso representa uma figura inteira, ou seja, ou de outra visão, né? Lembrando que a fração, ela nada mais é que uma divisão, onde o numerador é dividido pelo denominador. Então, 45 dividido por 45 é 1. Na questão G, acontece mais uma multiplicação, a 12/5, 10/3 e 2/4. Multiplicando, nós temos 12 vezes 10 vezes 2 e 5 vezes 3 vezes 4, que resulta em 240/60. Se nós simplificarmos essa fração, 240 pode ser dividido por 60 e o 60 também pode ser dividido por 60. Ou, simplesmente, dividimos o numerador pelo denominador e chegamos ao resultado 4. Na questão H, 2 vezes 3/4 vezes 2/3. Percebam que o 2 é um número natural. Então, eu tenho que lembrar que, apesar de ele não ter nenhum denominador, podemos dizer que ele tem um denominador, 1, né? Porque, não tem nada ali. Não tem nada ali, mas é como se tivesse um número 1. E pensando desta forma, a multiplicação fica mais fácil de ser percebida. 2 vezes 3 vezes 2, porque 2 do primeiro número é como se fosse o numerador, né? E abaixo a gente multiplica o 4 e o 3. Por que eu não coloquei o 1 ali? Porque não tem necessidade. Qualquer número multiplicado por 1 é o mesmo número, né? O número 1 ele é o número neutro da multiplicação. 2 vezes 3 vezes 2 dá 12. E 4 vezes 3 também dá 12. Acontece o mesmo que aconteceu na questão F. Numerador e denominador com o mesmo número. E eu tenho como resultado final
1. E a última tela aqui com divisões agora, né? Temos que fazer a regra da divisão. Eu tenho 6 dividido por 36 sétimos. Como é que funciona? Aquela divisão vai virar uma multiplicação e a segunda fração, o divisor, vai ser o número inverso do que nós tínhamos, né? Então, vamos ficar com 6, o 6 permanece, vezes 7/36. Por quê? Porque eu inverti o 36 sétimos e virou 7/36. Seguindo a multiplicação normalmente, 6 vezes 7, 42, e 36 era o nosso denominador. Simplificando a fração, nós ficamos com 7/6. A questão J, 3/4 dividido por 5. A ideia é a mesma, porém o divisor é um número natural. Precisamos inverter este número natural e trocar a operação, que antes era divisão, por uma multiplicação. 3/4 vezes 1/5, porque eu inverti 5 e ficou 1/5. 3/4 vezes 1/5, nós temos 3 vezes 1 e 4 vezes 5, que resulta em 3/20. Na questão K, mais uma divisão, aonde a gente pode fazer o número inverso da segunda fração, pode, não deve, né? 25/4 vezes 8/125. Agora, eu vou mostrar 2 caminhos para resolver essa questão, e um deles vocês vão ver que é bem mais simples. Lembrando aquela regrinha do cancelamento que nós vimos em umas aulas anteriores, a gente pode usar essa ideia, mas como simplificação, e não simplesmente, porque cancelar é tu eliminar, né, os números. São números iguais que estão sendo cancelados. No caso aqui, nós vamos simplificar antes da operação da multiplicação. Como assim? O 25 e o 125 eu posso dividir por 25. 25 dividido por 25 dá 1, e 125 dividido por 125, 125 dividido por 25, né? Tem que dividir pelo mesmo número, dá 5. Agora, com 4 e o 8, é possível de novo? Sim. 4 dividido por 4 dá 1, e 8 dividido por 4 vai dar 2. Com isso, eu resulto 1 sobre 1 do 25/4 e 2/5 do 8/125, dentro desta simplificação. E aí, multiplicar 1 por 2/5 é muito mais simples, que resulta 2/5. Tá, não entendi o que a professora fez. Quero fazer como eu fazia antes, não tem problema. Nós fizemos aqui das 2 formas para vocês verem que é possível. Na verdade, várias desses cálculos que a gente fez até aqui é possível por 2 caminhos. E este aqui eu estou mostrando nos 2 caminhos. Mas foi um sorteio, digamos assim. Esse aqui eu escolhi fazer, tá? Mas vocês precisam entender que às vezes a gente não faz pelo mesmo caminho, mas que dá o mesmo resultado, e pode acontecer. Então, se eu multiplicar 25 vezes 8 e 4 vezes 125, eu fico com 200/500, né? E aí, eu tenho, então, como simplificar? Sim, se eu dividir 200 por 100 e 500 por 100, eu vou ficar com 2/5, a mesma resposta que nós tínhamos anteriormente. Mas eu acho mais simples multiplicar 1 por 2 e 1 por 5 do que 25 por 8 e 4 por 125. Vocês escolhem o caminho, mais uma vez, né? Lembrando que a matemática, entender matemática é entender os caminhos, e o que mais facilita a vida a gente costuma usar, certo? Na questão L, gente, nós temos percebam que nós temos adição, multiplicação e subtração, tá? E aqui é importante a gente lembrar quem a gente opera primeiro. Sempre que nós temos uma expressão numérica com multiplicações, divisões, adições, subtrações, a gente tem que respeitar uma regra de sequência, né? E aqui, a primeira operação que a gente vai fazer é a multiplicação. Vocês aprenderam isso, não sei se foi no ano passado, acredito que sim. Deve ter sido no ano passado.
a questão do uso do parênteses, colchetes, e essa sequência também foi aprendida naquele momento. Talvez vocês não lembrem muito bem, mas a gente pode conversar sobre isso para recapitular. Mas sempre a multiplicação vem antes da adição e subtração. Então, eu vou primeiro fazer 9 quartos vezes 2, 9 quartos vezes 2, e depois eu faço o restante. Vou ficar com 3, que eu já tinha, mais 18 quartos, que foi a minha multiplicação, menos 1 meio. Agora, eu faço o MMC. Se nós lembrarmos que o número natural tem sempre um denominador 1, por quê? Porque 3 dividido por 1 é 3, então eu posso dizer que o denominador é 1. Faço o MMC de 1, 4 e 2, e eu tenho o novo denominador 4. 4, só para lembrar a regra, então, 4 eu divido pelo denominador do 3, que é 1, e multiplico por 3, dá 12. 4 eu divido por 4 na fração 18 quartos, né? E multiplico pelo numerador, que é 18. E por fim, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Agora que os denominadores são iguais, eu faço então as operações que pede. 12 mais 18 menos 2, denominadores já são iguais, eu fico com 28 quartos. 28 quartos simplificando ou dividindo 28 por 4 e nós resultamos em 7. Então, hoje era isso aí, né? Agradeço a atenção de todos, espero ter ajudado e explicado o necessário e a gente conversa na próxima aula. Um abraço a todos.